SEO local e SEO tradicional, qual que é a diferença entre esses dois tipos de SEO? Basicamente, a diferença é se um negócio aparece no mapa ou não. Esse daqui foi o vídeo de hoje, muito obrigado. Esse daqui é o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo fazer para falar não só sobre SEO, mas sobre marketing de uma maneira geral. E é uma iniciativa que eu tomei para melhorar o SEO da minha agência dentro do Google. O YouTube é uma plataforma do Google e eu tenho percebido que não só os conteúdos no YouTube melhoram as pesquisas dentro do Google, como também as pesquisas dentro do YouTube, os conteúdos dentro do YouTube estão aparecendo em plataformas de AI. E essa questão que eu trago aqui, eu arquitetei ela dentro de AI, tá? Do ChatGPT e do Grok, que são duas plataformas que eu tenho utilizado bastante ultimamente, tá? Então, é uma questão que gera confusão, eu percebo, tá? Não só em donos de negócios, em pessoas que estão fora da bolha do marketing, quanto dentro da bolha do marketing também, tá? Então, qual que é essa confusão que as pessoas fazem? É que todo mundo acha que é uma coisa só, mas existe essa diferença que é a questão da localização, tá? Então, em termos mais simples, se aparece no mapa é SEO local, se não aparece no mapa é o SEO tradicional. Essa diferença, ela vai definir se o Google vê a empresa como uma autoridade global, ou seja, se ela vai aparecer globalmente ali nos termos de pesquisa, ou se ela é uma referência local confiável, tá? A minha visão, que é a visão da The Jackalope para a minha agência, é que o SEO tradicional constrói autoridade e o SEO local constrói confiança e presença real. O que isso daí significa, né? Parece que é galhofa, mas não é. É uma combinação que vai fazer com que o cliente final de um negócio encontre um negócio que melhor atenda à necessidade dele. Ele está com um problema, ele está à busca de uma solução ou está até em busca de um determinado negócio. Ele quer o restaurante O Jardim de Nápoles, ele não quer outra cantina. E a partir desses termos ele vai encontrar então o lugar ideal que ele está procurando, que ele está pesquisando dentro do Google, tá? Aqui a gente vai falar então, vai entrar um pouquinho aqui na questão, eu não pretendo elaborar demais o que seja, tá? Mas só apresentar alguns pilares do que é o SEO tradicional. Então, ele nasceu para resultados orgânicos, né? Tem muita gente vendendo o trabalho de SEO como um tráfego orgânico, que são os termos de pesquisa que aparecem ali na rede de pesquisas do Google, ou até do Bing, do Yandex, tem outros, mas aqui eu gosto de me centrar mais no Google pelo fato de ser a maior, tá? E os 4 pilares para você ter um bom SEO tradicional, basicamente são evitar penalidades. Penalidades é um assunto bem extenso que eu pretendo abordar em outro vídeo, tá? Que ele não existe por enquanto, mas ele vai existir muito em breve. Produzir conteúdo, construir relevância temática, porque não é só produzir o conteúdo, mas é produzir um conteúdo que esteja alinhado com o que as pessoas estão procurando quando encontram o seu site. E ganhar autoridade com backlinks. Então tem backlinks de qualidade, não pode ser qualquer backlink, tá? O objetivo é ser a melhor resposta da internet, mesmo longe do público físico, né? Ou seja, não está associado a uma localização. E aí a gente vai agora para o SEO local, né? Então, o que é o local SEO? Ele vai seguir uma lógica diferente do SEO tradicional, porque você não quer provar que você é o maior em um determinado segmento, você quer provar que você existe em um determinado lugar para um público local. E os principais pilares do SEO local são
o Google Business Profile, que tem que estar ativo e completo, o NAP, que é o nome, endereço, telefone, eles têm que estar iguais em todos os canais de um negócio, então, quer que seja no site, quer seja em todas as plataformas de redes sociais na qual a empresa exista, então, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, todos esses locais, essa empresa ela tem que estar exatamente com o mesmo nome, exatamente com o mesmo endereço, exatamente com o mesmo telefone, para que se crie uma redundância. Tá? As citações locais, existe uma diferença entre citação e backlinks. Tá? Citações pode ser em um jornal, né, na mídia nanica da cidade, tem lá uma matéria sobre um determinado negócio. Isso daí é muito bom, isso daí aumenta, né, a relevância desse negócio dentro do Google e, sobretudo, dentro do SEO local. Avaliações reais e frequentes, proximidade geográfica, autoridade local, que são os backlinks, e mais uma vez aqui as menções, né? As menções e citações, eu vou tentar elaborar isso daqui melhor daqui a pouquinho. Então, quando o cliente busca algo como melhor pizzaria em São Carlos, que é no caso da cidade que eu estou, o Google ele vai mostrar um local pack, eu coloquei um map pack, mas é o local pack, e que vai ter entre 3 e 4 negócios, tá? Geralmente, quando são 4 negócios, alguém está pagando para aparecer nesse local pack. Os 3 ou 4 negócios que aparecem, eles vão aparecer direto no campo de pesquisa, tá? E, obviamente, você vai ter outros negócios que vão aparecer no mapa, mas para que eles apareçam, então você tem que dar um clique ali no mapa e daí vão aparecer ali até umas 10 páginas ali, né? Dependendo da cidade, dependendo do lugar, pode ser até mais, de empresas que estão listadas no Google Business. E, obviamente, o Local Pack é o filé mignon, é onde todo mundo quer estar. E agora, o que ninguém fala a respeito disso, tá? Eu fiz uma longa e extensa pesquisa a respeito desse assunto e aqui eu reuni algumas coisas importantíssimas que pouca gente menciona, tá? O algoritmo do SEO local, ele evoluiu e hoje ele leva em consideração os dados, tá? Ele leva muito em consideração as palavras-chave, todo um processo que é bem tradicional, que até o Local SEO herdou do SEO tradicional, mas hoje o algoritmo ele olha muito para sinais humanos, ainda mais com a ascensão das inteligências artificiais e tudo mais. Então, o que o algoritmo ele começa a levar em consideração? Número de cliques, número de chamadas, pedidos de rota que o negócio recebe, as postagens e fotos recentes, as categorias. Esse negócio da categoria é um negócio muito importante, que muita gente come bola aqui, tá? A categoria ela tem que estar certa e muita gente come bola nisso daqui, tá? Eu tenho observado muitas escolas comendo bola nessa questão da categoria, mas isso é assunto para um outro vídeo. O Schema Markup, que ajuda o Google a entender o contexto sobre o que é esse negócio, né? Então, todos os textos, as imagens, o nome dos arquivos das imagens, tudo que entra texto, que envolve alguma questão de texto, tem que estar associado ao segmento desse negócio, né? E perfis, né, que tenham fotos de rosto, que contem a história, que transmitem esse EEAT, que é o Experience, Expertise, Authoritativeness and Trust, para o Google. O Google ele quer empresas vivas e não vitrines esquecidas. O que isso significa? Que muito se tem feito, o que eu tenho observado muito aqui no Brasil, é que as empresas elas criam esse Google Profile e abandonam, tá? Então, com essa mudança de algoritmo, o Google ele quer
que as empresas estejam mais ativas ali. Essa que é a verdade. E porque isso daí vai criar uma segurança para o próprio Google de que ele vai oferecer uma melhor experiência para o usuário do Google, que a gente tem que lembrar que o cliente é da empresa, mas o cliente ele está navegando no ambiente do Google, e o Google ele tem um interesse de sempre mostrar o melhor resultado para esse cliente. Tá? Então, a empresa que sempre mantém esse perfil otimizado, que sempre está subindo novas imagens, que está produzindo posts, o Google ele fala, opa, esse cara aqui está oferecendo uma melhor experiência para o meu usuário, então eu vou colocar ele numa melhor posição aqui no ranking. E isso é muito real, tá? Porque eu já tive aqui empresas que eu fiz a otimização e por conta de um longo histórico de penalidade, de processo errado de verificação e criação de perfil, esse negócio aparecia lá na 20ª página, e daí houve todo um trabalho ao longo de meses para ir subindo, para ir galgando melhores posições dentro do Google, e isso daí aconteceu muito com movimentação dentro do perfil. Tá? Hoje, o framework que eu trabalho aqui na The Jackalope é unir tudo que o SEO tradicional ensinou, que muitos dos fundamentos eles estão presentes até hoje, apesar de toda a evolução que houve aí ao longo dos últimos 20 anos. Em 2005 eu estava indo em congresso de SEO lá no Maxud Plaza em São Paulo, né? E eu uno então com essas coisas mais novas, né, do Local SEO. O Local SEO ele é mais novo do que o SEO tradicional. Então eu faço essa junção de conteúdos e backlinks, mais o Google Business ativo, relevância sem geolocalização e a relevância com a área de serviço, autoridade global, confiança local, resultados orgânicos, Local Pack e Google Maps. Então, eu estou trabalhando nessas duas frentes, tá? Eu chamo isso daí de visibilidade programada, porque quando você segue uma série de processos, eu não costumo prometer, por exemplo, eu não prometo Local Pack para os meus clientes. Eu prometo que o processo, todos os processos que eu estou seguindo são processos que vão ser bem executados e que são validados. Os resultados são quase que garantidos, porque quando você segue todas essas regrinhas, eu costumo brincar que o Local SEO não é muito glamouroso, né, dentro do marketing, mas ele é meio chatinho, por isso que tem menos gente fazendo do que outros ramos aí, né? Mas quando você segue todos esses processos de uma forma ok, o resultado acaba vindo, né? Então, com isso eu encerro esse vídeo aqui. Espero que tenha esclarecido a diferença do SEO local e do SEO tradicional. Vou pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, deixar um like para mim, tá? E caso você precise de ajuda aí na sua empresa, pode me chamar aqui, né? Se o seu perfil existe, mas ninguém liga, é porque o Google ainda não confia em você. A The Jackalope corrige isso. Transformamos o seu perfil no Google na vitrine mais lucrativa do seu negócio. Entre em contato aqui e veja como a gente faz a sua empresa virar referência aí na sua cidade. Valeu!